Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Isabel Debatim e compartilho aqui com vocês sobre maternidade, sobre autoconhecimento e também um pouquinho da minha vida, linkando esses dois assuntos que é a maternidade e o autoconhecimento, que são essenciais para mim. Nossa, todo mundo resolveu passar aqui agora, né? E no vídeo de hoje eu vou fazer um relato de parto, contando então como que foi o parto do meu primeiro filho, do Gustavo, sem trazer muitos detalhes em relação às técnicas, enfim. Eu quero contar como eu me senti, como foi o momento, o que eu lembro, né? Porque eu já não lembro mais de tudo, faz tempo, faz 8 anos. Mas ao mesmo tempo quero trazer pontos de vista, já que esse é um dilema muito grande ainda para muitas pessoas, o parto normal ou a cesárea, e acho que é legal a gente compartilhar aquilo que a gente viveu e mesmo assim também dar o nosso ponto de vista, porque às vezes a gente pode passar por situações que não são as melhores possíveis no nosso ponto de vista naquele momento, e mesmo assim continuar escolhendo o mesmo tipo de procedimento para o nascimento do nosso filho. E isso pode ajudar muitas pessoas. O Gustavo nasceu no dia 15 de novembro de 2014, de parto normal, às 18 horas, mentira, às 17 horas e 56 minutos. Na sexta-feira, dia 14 de novembro, eu já tava com 38 semanas e 5 dias. E eu acordei, eu já tinha pedido a minha licença maternidade porque eu tava muito cansada, então eu já tava em casa. Eu morava com a minha mãe e aí ali pelas 7h30 da manhã minha mãe já tinha saído para ir trabalhar e eu tava em casa sozinha. Eu já não conseguia mais dormir muito bem, então eu levantei cedo, levantei 7h30 da manhã e eu senti que tava vazando um líquido estranho, que não era xixi, obviamente, né, porque eu não conseguia controlar, mas era uma quantidade pequena. Eu liguei para minha mãe imediatamente e falei para ela: "Mãe, vem para casa que eu acho que a minha bolsa estourou". Minha mãe saiu desesperada, que nem doida pela cidade, chegou aqui e me levou direto para o hospital. Eu revisei a bolsa da maternidade, contando que ia nascer. Chegamos na maternidade, minha mãe estava tão nervosa que nem conseguiu estacionar o carro direito, tiveram que ajudar ela. E aí subimos e tal para a maternidade, fomos primeiro para uma consulta. Não fiz a internação. E aí fiz a consulta então com a doutora, ela estava como plantonista. E lembrando que meu parto foi pelo SUS, tá? Então tudo isso que eu vou contar até a hora do parto foi pelo SUS. Então em nenhum momento teve uma intervenção de forma particular. Todos os procedimentos, tudo que foi feito sempre foi pelo SUS, inclusive todo o meu pré-natal. E ela fez o exame de toque e viu que não tinha rompido, né, a minha bolsa, mas estava vazando um líquido, que provavelmente era um líquido amniótico. Provavelmente não, era, né? Aí a gente colocou um tampão na calcinha, obviamente, como se fosse um absorvente, e eu comecei a circular pela maternidade, com o intuito de forçar, acho que é isso, tá? Eu, assim, lembro que ela falou algo sobre, mas assim, gente, sem termos técnicos, tá? Eu não sou especialista, não sou médica, eu vou falar os termos que eu lembro, né, de ter ouvido. Pra meio que induzir, não induzir, mas pra ver se a bolsa ia romper de vez ou não, certo? Né? E pra controlar o quanto de líquido tava vazando, provavelmente pra ver se ia ter que ter alguma interferência ali. Fiquei, acredito que umas 2 horas na maternidade, andando e controlando o quanto de líquido vazava. Vazava muito pouco. Então ela me mandou pra casa. Aí, ok, voltamos pra casa, alarme falso. Cheguei em casa, ela aconselhou que, mesmo em casa, eu continuasse fazendo essas caminhadas e tal, pra ver se estimulava mesmo, né? Pra ver se a bolsa rompia. Então eu voltei pra casa e eu passei o dia andando. Eu lembro que eu subi e desci minha rua várias vezes e tal, até que eu cansei. Isso já era fim do dia. Óbvio que eu não fiquei todo esse tempo, né? Eu fui intercalando, descia, daí andava, daí voltava, enfim. E fui dormir. Eu lembro que eu jantei, era por volta das 8 horas, tomei um banho e fui dormir, né? Aquele cansaço extremo e tal, fui dormir. 3 horas da manhã do dia 15 de novembro, então, era um sábado, feriado e sábado. Eu levantei para ir ao banheiro, coisa que acontece muito quando a gente tá no último trimestre, né? Que aí a bexiga aperta, enfim.
e levantei para ir ao banheiro. E quando eu levantei, quando eu sentei na cama, eu senti uma sensação estranha. Pensei, ixi. E aí eu não lembro, eu acho que eu não tava mais com um tampão. Eu não tenho certeza, pode ser que sim, tá? Mas enfim. E aí eu pensei, eu vou ao banheiro de qualquer forma. Quando eu levantei, a bolsa realmente estourou. Daí fez uma poça d'água no meu quarto, no chão do meu quarto, e eu acordei minha mãe. Avisei ela e fui pro banheiro. Aí fiquei sentadinha no vaso sanitário e aquela água vindo, né? Tipo, sem esforço algum. Eu sentei ali e escorri a água. E então eu liguei pra maternidade e perguntei o que eu tinha que fazer. Falei, olha, minha bolsa estourou e qual a orientação de vocês? Aí ela falou assim, tem certeza que a tua bolsa estourou? Eu falei, tenho. Dela, quanto de água, de líquido saiu? Dá para encher um copo ou dá para encher uma garrafa PET, né? Uma garrafa de 2 litros. Eu falei, meu, com certeza uma garrafa de 2 litros. Tipo, com certeza absoluta, pelo tanto que saiu, né? Porque eu lembro que eu fiquei mais ou menos uns 5 minutos sentado no vaso e aquilo descendo. E aí ela falou, então assim, tu tá com contração? Eu falei, não. Ela falou, então pode se arrumar com calma, rever a mala da maternidade. E aí, quando tu começar a sentir dor, vem pra maternidade. Eu falei, tá bom. Aí foi o que eu fiz. Eu tomei um banho, eu lembro que eu sequei meu cabelo, revisei toda a mala da maternidade, porém eu estava muito ansiosa e eu não quis esperar as contrações, então eu já fui pro hospital. A bolsa estourou, era umas 3 e pouco, 5 e pouco eu estava no hospital, isso eu tenho certeza absoluta. Eu acho que eu fui internada 5:30 da manhã. Chegamos lá, confirmaram que a minha bolsa havia rompido, o líquido tinha saído e que eu tinha o total de 2 centímetros de dilatação. E aí entrei nesse processo de começar então a ver, né, se as contrações iam vir e tal. Mas foi um processo muito longo. Nesse processo, eu lembro que às 7 horas da manhã, eu ainda estava com 2 centímetros de dilatação, eu não tinha cólicas e eu tava lá, sendo observada. E cada vez mais ansiosa, porque eu pensava que ia ser rápido e não foi. Nesse meio tempo, começaram a vir contrações, mas muito espaçadas e muito curtas. Lá pelas 10 horas da manhã, então, fizeram um acesso e colocaram ocitocina nesse acesso. Então, eu comecei a receber ocitocina. E aí, queridas, a dor começou. E assim, vamos combinar. Quem sabe que é uma dor muito insuportável. Suportável, né? Porque a gente suporta, mas muito forte, muito forte. Eu nunca senti uma dor tão forte. Eu tenho enxaquecas e nada supera a dor de parto. Nada supera a contração, nada supera a dor da contração. 10 horas da manhã, então eu já tava 5 horas lá. E assim, a minha evolução de dilatação, ela era zero praticamente, porque evoluía muito lentamente e eu não me recordo quando que a gente chegou a ter uma aceleração assim significativa da dilatação. Enfim, já era meio-dia, eu não tinha comido nada, eu não tinha almoçado, não tinha nada, e aí eu lembro que lá pelas 2 horas da tarde a dor continuava muito intensa. Aí as minhas contrações, com a ajuda da ocitocina, elas começaram a ser mais frequentes, mas elas tinham menos de 1 minuto, elas continuavam sendo curtas, o que não ajudava em absolutamente nada. Então, ali pelas 2 horas da tarde, mais ou menos, minha mãe já estava despirocada, não sei como ela teve força. Eu já estava exausta, e a gente começou a fazer uma manobra, porque assim, enquanto eu tava ali, várias pessoas foram internadas, e várias mães já tinham tido seus filhos. Entre as 5 e as 2 da manhã, uns 3 nasceram, mas assim, tranquilamente. E eu lá. Até então eu tava bem de boa, assim. Quando chegou ali pelas 2, 3 horas da tarde, eu comecei a ficar irritada e eu comecei a ficar chata. Então eu comecei a reclamar muito, né? Eu já tava cansada, tava com fome e eu comecei a ficar rendenta assim mesmo. Aí a gente começou por meios alternativos. Então eles me botaram no chuveiro quente. No chuveiro ajudava muito a dilatar. Era bom, mas era ruim ao mesmo tempo, porque doía muito mais.
Aí depois eu fui pra bola, depois eu voltei pro chuveiro e fiquei nessa. Isso foi antes, eu acho, das 2 horas, porque ali pelas 2 horas da tarde eu tava com muita fome. Então eles me deram uma gelatina verde, eu nunca vou esquecer, era uma gelatina verde. Eu comi e passei mal. Quando eu passei mal, provavelmente por causa da dor, ocitocina e tal, eles me deram Plasil. E quando eles me deram Plasil, a bonita aqui dormiu. Então todo o processo que tinha evoluído daquele jeito, ele meio que, primeiro ele estagnou e depois ele regrediu. Quando eu acordei, que eu percebi que eu dormi, que eu percebi que já era umas 4 horas da tarde, que eu percebi que de 6 centímetros tinha voltado, se eu não me engano, para 4 ou 5, enfim, mas tinha regredido ao invés de progredir, obviamente, eu entrei em desespero. De qualquer forma, eu não queria cesárea de jeito nenhum, então nada do que eu tava passando, nada do que eu tava sentindo, nada do que eu tava falando era com o intuito de ir pro centro cirúrgico, porque eu queria que ele nascesse de parto normal e eu não queria de forma alguma fazer cesárea. Mas o meu corpo não estava ajudando. E nisso já tinha trocado o plantão, né? Então já não era mais a médica que estava atendendo, e eu já não lembro mais nem quem era. E virou então o plantão e veio um médico, que foi o que acabou fazendo o parto. Mas as enfermeiras, assim, é o que eu falei esses dias, inclusive nos stories lá no Instagram, que eu não culpo o procedimento. Eu não acho que a equipe fez o procedimento de forma errada, porque eles fizeram os procedimentos com todas as mães que passaram naquele dia e que os filhos nasceram e não teve problema nenhum, né? Até onde eu sei, obviamente, mas assim, é protocolo, então eu não acho que foi errado. O que eu acho que fez com que esse processo tenha sido tão longo, tão doloroso, tão maçante e tão irritante, assim, no fim das contas, tão traumatizante ao mesmo tempo, foi o meu despreparo psicológico, porque eu achava muito que ia ser muito rápido, eu não sabia qual eram os procedimentos, eu não sabia que poderiam durar tanto tempo e eu não entendia nada, né? Eu só fui e tudo que me falavam eu fazia e tudo que queriam fazer eu deixava fazer porque eu não sabia até onde eu podia falar, não, isso aqui não, para, isso aqui para. Eu não sabia qual eram os processos, eu não sabia como ocorria exatamente os procedimentos. Então, isso me desgastou muito, da mesma forma minha mãe, que também nunca passou por um parto normal, sempre fez uma cesárea, ela conhece os processos da cesárea, mas ela não conhecia os processos do parto normal. Então, estavam nós duas lá, assim, totalmente despreparadas. E isso com certeza afeta, porque quando a gente não tá com a cabeça boa, é óbvio que o nosso corpo se retrai, né? É uma coisa que é normal pra mim. Enfim. E aí, as enfermeiras, né, tinha uma enfermeira em especial, assim, que foi muito atenciosa comigo, ela tava sempre ali, me dando a mão, cuidando, sabe, me ajudando, tentando ensinar, tentando mostrar o que ia ser feito a cada passo. E aí chegou, eu acho que eu cheguei a 7 centímetros de dilatação e não foi muito pra frente, né, isso já era provavelmente umas 4 e pouco da tarde. E aí, quando eram umas 4h30, por aí, eu lembro que eu tava muito exausta, muito cansada, eu tava com medo, eu não queria ir pra cesárea, e eu falei pra ela, eu não quero mais. Se precisar, me leva pra cesárea. Eu falei, mas eu não queria, assim, de jeito nenhum, né? A não ser que não tenha outra opção. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu vou te prometer que até às 6 horas da tarde você vai estar com o teu filho no teu colo. Aquilo me deu um alívio, porque foi a palavra dela e eu acreditava muito que ela sabia o que ela estava falando pra mim. Ela não ia me dar uma falsa esperança em relação a isso. E aí ali eu acreditei, então acho que o meu corpo ajudou um pouco, porque foi um gás assim que me deu, sabe? Então eu fui de novo pra bola, fiquei de cócoras, fiz uns procedimentos que acredito que, né, naquele momento eram os corretos. Hoje são coisas que são procedimentos que eu tô estudando para saber como que vai ser,
Se for parto normal, se for cesárea, eu quero conhecer os dois processos, saber quanto tempo pode durar, enfim. E quando era 5 horas da tarde, ela falou assim, ó, eu vou te levar pra sala de parto. Então ela me levou, eu deitei lá na caminha do parto, né, na mesinha, na maca, enfim. E começamos os processos de expulsão, enfim. Então, cada contração que eu vinha, eu tava extremamente paramentada, porque eu tava com um acesso, com o equipamento que controla os batimentos cardíacos do bebê. E também, depois de um tempo ali, eles me botaram oxigênio, porque eu dizia muito que eu tava com falta de ar, mas provavelmente era de ansiedade, né? E fiquei 1 hora ali nessa de contração, força, contração, força, contração, força, fazendo com que aquele processo de dilatação tentasse evoluir mais um pouco. E aí eu lembro que a gente entrou num momento assim que ela chamou o obstetra e aí a gente começou um trabalho mais reforçado para que ele realmente nascesse. E em algum momento ali, minha mãe tava do meu lado, mas assim, esse é o momento que até o oxigênio eu lembro bem, depois do oxigênio eu já não lembro mais direito. Mas eu lembro que eram 3 enfermeiras ajudando, mais o obstetra, mais a minha mãe comigo. E não foi fácil, de verdade. Teve momentos bem intensos, assim. Teve fórceps, as enfermeiras tiveram que auxiliar pro bebê sair. E eu lembro só que o médico falou em algum momento assim: mãezinha, se não sair agora, se ele não nascer agora, eu vou ter que te levar pro centro cirúrgico. E aí eu falei, cara, eu não vou pro centro cirúrgico depois de tudo isso aqui. Então deve ter dado uns 2 minutos, daí veio mais uma contração e tal, e aí ele nasceu. Mas foi muito intenso, assim, relembrando de tudo, sabe? Eu não sinto piedade de mim, não me vitimizo. Mas eu sei que não foi fácil, foi um momento muito difícil, foi bem desesperador em muitos momentos, mas eu tava extremamente despreparada. Eu acho que é uma função da mãe, é uma obrigação da mãe, do pai, e de quem quiser apoiar, né, esse momento, de entender tudo o que acontece. É nisso que eu tô focando para essa segunda gestação. De entender o que acontece, de entender o que é possível, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, o que você pode interferir, o que você pode dizer, isso eu quero, isso eu não quero. E quais são as formas, né? Porque o bebê não precisa necessariamente ser um parto que o bebê vai nascer com você deitada, você não precisa estar deitada. Tem que ser algo que seja confortável, apesar da dor. Conversei com uma doula na semana passada e ela falou pra mim: a mulher, ela não sofre no parto, ela sente dor no parto. Todo mundo sente dor algum dia na vida. O que faz essa dor virar um sofrimento é a forma como você lida com essa dor. Então, se você estiver preparada, você sabe que você vai sentir dor, você sabe pelo que você vai passar e você vai estar preparada para sentir aquela sensação, para sentir a dor e para entender que é preciso passar por esse tipo de situação para que o bebê nasça num parto normal. Então, o preparo, eu tenho certeza absoluta que faz totalmente a diferença. Eu tive um pós-parto bem cabuloso também, mas tudo eu acho que interfere no meu preparo ou no meu despreparo, porque eu levei 11 pontos e foram 6 internos e 5 externos, e eu tive uma infecção nesses pontos, tipo, abriu 2 pontos e infeccionou, e aí depois infeccionou muito, aí com a infecção, obviamente, abriram todos os pontos, e depois eu tive que fazer, então, uma raspagem para tirar essa infecção e refazer todos os pontos. Então, eu passei basicamente 2 meses em que eu fazia xixi e tomava banho, porque eu não conseguia usar papel, porque não dava para passar nada ali que fosse machucar, que fosse infeccionar novamente. Mas, enfim, o meu pós-parto é um assunto para um outro vídeo.
e que também foi bem intenso, mas que eu acho que faz total diferença pra gente aprender também. Coisas que eu fiz naquele momento, que eu me deixei levar, que eu deixei acontecer. Tenho certeza que dessa vez não vai acontecer, né? Eu vou evitar ao máximo. Mas o meu relato de parto é basicamente isso. Ele nasceu grande, com 49 centímetros e meio e 3 quilos 656. Acho que é isso. Ele era um bebê grande, óbvio. Logo depois que ele nasceu, ele mamou, né? Ele foi muito bonzinho, assim, né? Em muitas fases. Depois ele teve uns períodos mais complicados, mas não de doenças, nada, e sim do comportamento, né? De adaptação, né? Coisas que acontecem que é normal. Eu espero que eu tenha uma nova experiência. Eu ainda não decidi se eu vou fazer normal ou cesárea no parto do Antônio. Que eu decidi é que eu não vou agendar se eu for fazer cesárea, eu vou deixar ele escolher quando ele quer nascer. Daí ele vai decidir. Isso já tá bem definido, eu não vou agendar. E a não ser que precise, né? Obviamente a gente vai ver. Não é uma possibilidade em casos de que esteja correndo tudo certo e a minha obstetra falar, ok, vamos esperar ele querer nascer, né? Mas em casos extremos, obviamente, a gente vai abrir exceções, óbvio, pro bem dos dois, né? Tanto meu quanto dele. E esperamos que seja uma experiência incrível. O que eu posso deixar então de dica em relação ao parto, né, quando você for escolher o seu parto, esteja preparada para as duas situações, porque pode ser que não dê para fazer aquela que você quer, pode ser que você queira parto normal e você não consiga e tenha que ir para uma cesárea, pode ser que você queira muito uma cesárea, mas você entre rapidamente em trabalho de parto e dilatação e o bebê nasce. Não são impossibilidades, pelo contrário, são possibilidades. Então, esteja preparada e entenda quais são os processos, mesmo que você tenha a oportunidade de escolher qual deles você vai querer passar. Mas entenda, porque quando a gente tá no desconhecido, a gente vai aceitando o que vem. E nem sempre aquilo que vem é o que faz bem pra gente. Se a gente pelo menos entende o que tá acontecendo, a gente pode às vezes não querer, mas a gente sabe que a gente tem que passar por tal coisa, já muda a nossa percepção. O nosso psicológico já atua de uma forma diferente. Então é isso que eu acho que é importante, saber histórias, conhecer histórias, assim como tem histórias de que o bebê nasceu em 2 horas, de que foi uma expulsão rápida, de que dilatou muito rápido, de que entrou em trabalho de parto e já estava com 6 centímetros de dilatação. Eu já ouvi várias histórias assim. Assim como tem aquelas que ficam 3 dias tentando induzir e não conseguem e vão para o centro cirúrgico. Então, ouça histórias, entenda os processos e esteja bem consigo mesma, porque a partir do momento que a sua cabeça tá bem, você recebe as coisas bem e as coisas acontecem de uma maneira mais tranquila, e isso não só num parto, isso na vida. Então, acho que isso é o que faz total diferença, é o que vai fazer diferença pra mim, tenho certeza absoluta, porque o meu parto, tenho certeza que o meu parto só ocorreu dessa forma, com essa progressão e essa regressão e progressão, enfim, e tudo meio conturbado, porque eu não estava preparada psicologicamente para tudo que eu ia viver, para tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que eu passei por aquilo porque era o que eu tinha que passar, e para entender que no segundo eu tinha que ir mais atrás de informação e me preparar melhor psicologicamente. Então, deixem o comentário de vocês aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam de tudo isso. Como foi o parto de vocês, para quem é mãezinha e já tem os seus babies, o que vocês querem, né, para quem tá grávida, e dúvidas, enfim, que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho a todos eles que surgirem por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar com quem vocês acreditam que precisa ouvir tudo isso. E aguardo vocês nos próximos. Grande beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau!